Olá, pessoal. Estamos aqui com mais uma vez. Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aqui no nosso curso de auxiliar de laboratório de análises clínicas pelo projeto Formei Saúde, trazendo para vocês aqui informações sobre a área de análises clínicas, sobre laboratórios de análises clínicas, como foi falado. E hoje nosso tema principal vai ser tipos de laboratório. Como foi falado desde o início, laboratórios são divididos em vários tipos de laboratórios. Então, você como auxiliar de laboratório, você não necessariamente não precisa trabalhar só em análises clínicas, né? Você vai também trabalhar em laboratório de patologia, laboratório de água e outros tipos de laboratórios que existem no mercado, né? Para que você possa atuar. Porém, para cada tipo de laboratório há requisitos, há normas, há regras para que você possa se desenvolver, né? Desenvolver um bom trabalho, com qualidade, segurança. Então, vamos dar início aqui à sequência da nossa aula de hoje. Hoje, no nosso curso de auxiliar de laboratório, nós vamos falar também de um assunto muito importante que é muito cobrado ao profissional de saúde que atua na área de laboratório, todas as normas e regras que você deve seguir ao atuar dentro de um laboratório, seja na área de análises clínicas, na área de análise da água, no laboratório de patologia clínica. Então, dentro de todas as profissões na área da saúde, você tem que seguir a biossegurança. Sem a biossegurança, você corre o risco de se contaminar, ou contaminar o paciente, ou contaminar amostras com reações cruzadas, e é importante que você tenha essa noção. Ok? Então, vamos dar início ao nosso curso de hoje, do projeto Formei, para que você possa obter mais conhecimentos como futuro profissional na área da saúde como auxiliar de laboratório. Trabalhar como auxiliar de laboratório é uma área muito boa, você vai desenvolver e praticar atividades que vão colaborar no processo de análise das amostras dos pacientes, e a gente vai obter no final desse trabalho o resultado, né, que nós chamamos no laudo do paciente, para que ele possa apresentar ao médico solicitante ou levar no médico o resultado daquilo que você contribuiu na atividade de análises clínicas dentro de um laboratório. Como eu falei, dentro de um laboratório todos são importantes, o auxiliar, o técnico e também e principalmente o farmacêutico bioquímico, que é aquele que vai assinar o laudo de todo o processo na qual você também fez parte no início, desde a coleta da recepção, né, desde a recepção, das amostras, desde a recepção também do paciente, das amostras dele, e em seguida da coleta e depois todo o processo que vem nas análises clínicas, né? Então vamos dar início ao nosso curso de hoje, nossa aula de hoje, para que você possa obter um pouquinho mais de conhecimento dentro dessa área que é muito bonita, na área de laboratório, tá? A importância, deixa eu sair um pouquinho aqui da frente para que você possa acompanhar. Opa, desculpa, vamos lá, acho que aqui fica melhor. Fica melhor. Para cá, e aqui para cá fica melhor. A importância da biossegurança na prática da profissão, ou no caso da prática profissional do auxiliar de laboratório, tá, pessoal? Então, como vocês podem ver, a importância da biossegurança na prática
da profissão de auxiliar de laboratório. Ok? Vamos dar início à nossa aula de hoje. A importância da biossegurança na prática da profissão, como foi falado. Bio vem da palavra, o significado da palavra vida, né? E segurança, nós já entendemos que segurança é o quê? Proteção. Então, biossegurança é a ação, o cuidado de alguém se proteger e proteger as demais pessoas, as demais pessoas ao seu redor. No caso do laboratório, nós sabemos o quê? Você vai, como auxiliar, receber o paciente lá na entrada do laboratório e, em seguida, você vai fazer o quê? Fazer o cadastro, fazer o registro, identificar alguns tipos de amostra, por exemplo, urina, fezes, aqueles coletores que vêm com as amostras, para que você saiba de quem é aquele material durante todo o processo dos exames. Não somente você, como o técnico e o farmacêutico bioquímico que vai analisar as amostras desse paciente que chegou no laboratório, certo? No serviço de saúde, tal conceito deve ser levado muito a sério e sua prática deve ser uma rotina diária durante as atividades que necessitem desse cuidado. Como assim, professor? Bom, para você trabalhar em laboratório, como você já percebeu, tem que haver regras, deve ter normas para que você possa seguir e evitar que aconteçam acidentes e nesses acidentes você possa se contaminar durante todo o manuseio das amostras do paciente ou contaminar o paciente com outros materiais, com outros tipos de doenças devido ao acidente que você possa cometer. Acidentes acontecem, mas nós temos que ter todo aquele cuidado, aquele conhecimento, que é o que nós estamos fazendo agora, né? Obtendo o conhecimento, para poder atuar na área de análises clínicas com cuidado e segurança. Ok? A RDC 302 de 2005, o que é uma RDC? É Resolução da Diretoria Colegiada. Essa diretoria colegiada é composta por profissionais, diversos profissionais da área da saúde, principalmente farmacêuticos, bioquímicos, né? Farmacêuticos e outros profissionais. Para quê? Para que se possa discutir ideias e dessas ideias fazer regulamentos, fazer resoluções, para que os profissionais que trabalhem nessa área eles sigam todo um critério, todo um cuidado, toda uma orientação, né? Não somente chegar no laboratório e fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, um trabalho no setor. Não é assim. Tem todo um cuidado, todo um processo de orientação, de registro, de tudo que você vai fazer dentro de um laboratório. Ok? Então, a RDC 302 de 2005 é o regulamento técnico criado pela Anvisa que determina as normas de funcionamento de laboratório de análises clínicas. E a Lei Federal 11.105 de 2015 regulamenta o tema direcionando as normas e boas práticas sobre segurança. Olha só. Então temos uma RDC de 2005, onde se foi discutido, se foi pensado, foi debatido, e em 2015, novamente, tocou-se nesse assunto em relação à biossegurança do indivíduo, do caso do funcionário, do trabalhador, do paciente, de todos os envolvidos ali naquele processo, para que haja um cuidado, haja uma orientação e uma qualidade no serviço a ser oferecido para o indivíduo que está ali e para o próprio trabalhador que está prestando aquele serviço para os pacientes. Ok? A importância da biossegurança dentro de um laboratório, ela é fundamental, como eu falei desde o início. Às vezes o indivíduo, o paciente, no qual estamos analisando o material colhido dele, está aparentemente bem. Você olha a pessoa, aparentemente ela está bem, de saúde. Porém, através das gotículas da saliva expelidas,
ao falar deste paciente, pode acontecer de haver uma contaminação direta, né? Quando a pessoa fala, ela libera gotículas, muitas vezes a gente não consegue ver, né, as gotículas de saliva que são expelidas quando nós falamos. Assim também o paciente, quando vai falar com você, informa a idade, o nome completo, data de nascimento, para você preencher o cadastro dele, ele vai estar falando e vai estar expelindo gotículas. Okay? Então, porém, através das gotículas de saliva expelidas, ao falar desse paciente, da amostra de sangue, da urina, das fezes e demais fluidos corpóreos, podem também estar presentes milhares de parasitas, vírus, bactérias ou fungos letais, capazes de matar um ser humano em questão de minutos. Ao contar do momento da contaminação, muitas vezes, né, a contar do momento da contaminação, olha só, tem doenças que em questão de minutos ou segundos, elas podem causar a morte do indivíduo. Veja bem, você está lá no laboratório, como foi falado, você atendeu aquele cliente, fez o cadastro dele e durante o ato da entrevista com ele para saber a idade, data de nascimento, endereço, contato, nome completo, ele falou próximo de você, né? E aí ele expeliu diante de você, vamos supor, ele tossiu e ao falar expeliu aquela gotícula. Se você não tiver cuidado, se você não tiver paramentado, você pode contaminar-se nesse momento. E como foi falado agora, você pode se contaminar com bactérias, fungos, diversos tipos de parasitas, que muitas vezes são letais em questão de segundo. Letal quer dizer que aquele momento pode ser fatal para a pessoa que se contaminou. Ah, mas se for assim, por que o paciente não morreu? Bom, tem todo o processo. Cada organismo, cada corpo tem um diferencial. Nós não somos todos iguais, né? Até um ditado popular que diz, nossos dedos não são iguais. Então, esse não é igual a esse não é igual a esse. Então, somos todos diferenciados. Então, alguns têm uma imunidade alta, outros não têm tanta, outros têm uma imunidade mediana. Então, de repente, naquele momento, o indivíduo que sofreu a contaminação pode estar com a imunidade um pouco baixa ou muito baixa, e aí desenvolver uma reação rápida de infecção por parte do paciente que, ao falar, expeliu aquela gotícula contaminada. Lembrando que quando uma pessoa vai no laboratório, ela não vai só porque ela quer ir visitar o laboratório, ela está indo porque ela quer cuidar da saúde dela por alguma coisa que ela tem e que é procurando o nosso serviço que ela vai descobrir o que está acontecendo, não é verdade? Então, muita atenção, muito cuidado na hora do atendimento para que esse cliente não passe contaminação para você e para os demais que estão ali ao redor. Ok? Vamos dar uma continuidade. Quando se fala a sua proteção é prioridade, parece um pouco egoísta, né? Dizer, eu vou me cuidar, os outros não se cuidam. Não, é obrigação nossa como profissional de saúde, não somente nós nos cuidarmos, principalmente, não somente por nós, claro, por nossa família, por nossos filhos, por nossas esposas, pelos maridos, pelos pais, que eles não estão naquele contato ali direto com você quando chegar em casa. Então, a biossegurança, para nós da área da saúde, é fundamental, é prioridade. Além das pessoas, é claro, que estão ao nosso redor. Então, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, é obrigação nossa informar o que eles devem fazer e como devem fazer para evitar contaminações gratuitas, né? Desnecessárias ou por negligência. Negligência, tipo assim, a negligência é quando você deixa a coisa acontecer, você permite que algo aconteça. E não é isso que o profissional da saúde deve fazer, pelo contrário, deve zelar pelo cuidado, pela biossegurança de todos. Ok? Tá. Muitos auxiliares, técnicos e profissionais de nível superior, no caso farmacêutico, biólogo, biomédico, foram contaminados por diversos tipos de doenças devido a acidentes de trabalho. Por esse motivo, a Anvisa, através das leis, estabeleceu normas de segurança para o bom funcionamento dos laboratórios, tanto para os profissionais quanto para os próprios pacientes, que eu venho falando desde o início da nossa aula, não é verdade? Então, sempre eu vou tocar nessa tecla. O nosso cuidado, além de nós, tem que também ser estendido a todos aqueles que nos procuram. E, de repente, num ambiente de atendimento, numa recepção, tem diversas pessoas. Veja só, diversas pessoas
que não se conhecem, que não tem nenhum tipo de grau de intimidade, e de repente um está doente de vamos supor, de Covid, o outro está com tuberculose, o outro está com outro tipo de doença contagiosa. Agora imagina se todos estiverem num ambiente fechado e de repente todos começarem a tossir, começarem a falar entre eles. Olha só as reações cruzadas que podem acontecer, não somente com os pacientes. Todo aquele ambiente da área da recepção vai estar contaminado. E você que vai estar naquele local tem que estar paramentado, tem que estar protegido para não se contaminar. Porque, como eu falei, os parasitas, os fungos, eles são muito pequenos. Você não consegue visualizar. É diferente de você estar vendo uma caneta, vendo uma borracha, vendo um alfinete, é diferente, né? Os parasitas, eles são microscópicos, por isso que no laboratório nós só conseguimos visualizar essas criaturas que estão aí na natureza, vivendo conosco, ao nosso meio, através do microscópio, ok? Podemos ver aqui nessa sala, na sala da tela, pessoas trabalhando no laboratório, temos aí pessoas atuando, temos aí uma equipe de trabalho, tem auxiliares, tem os farmacêuticos. Então, ali, duas ali estão trocando ideias, com certeza viram alguma coisa de alterado em alguns exames, e elas estão discutindo entre elas para saber o que poderia ter acontecido. A outra moça aqui atrás de mim, no caso desse lado, ela aqui atrás de mim, ela deve estar preparando. Vamos para cá. Ficou melhor assim agora. Essa moça que está aqui, ela está guardando materiais, certo? Você pode ver que ela está colocando dentro de um aparelho aí alguma coisa. E você já pode observar que essa moça está toda empacotada, né? Isso se chama biossegurança. Nós vamos chegar mais lá na frente e vou explicar o que tudo significa isso aí. Ok? Temos também essa outra moça aqui, essa loura aqui com o cabelo solto, né, dentro de um laboratório. Nós vamos conversar sobre isso também mais lá na frente. Vocês podem ver que ela está colhendo sangue de uma pessoa, né? O braço dessa pessoa está em cima de um suporte, ela está de luva e essa pessoa está usando aí um garrote, nós chamamos de garrote. Esse laço que ela deu no braço da cliente aí, da paciente, é um garrote, que nós chamamos de garrote, que é para garrotear, prender ali o tecido muscular do cliente, do paciente, e também fazer com que haja uma concentração maior de líquido nas veias que foram garroteadas. Essas veias vão tufar, crescer, porque o fluxo sanguíneo vai ficar preso nessa região em que ela está coletando, e aí você vai poder visualizar melhor essa veia, para poder fazer a coleta sanguínea. Ok? Continuando. Entre as normas de segurança que são exigidas das empresas prestadoras desses serviços, os EPIs e os EPCs. O que são os EPIs? EPIs são equipamentos individuais de segurança, né? Ou então equipamentos de proteção individual. EPI, equipamento de proteção individual. EPCs, temos aí os EPCs, também são todos equipamentos de proteção coletiva. Então nós temos aí uma pequena diferença entre o individual e o coletivo. Individual sou eu, coletivo é eu e todos os meus colegas de trabalho, ou no caso os seus colegas de trabalho, quando você estiver atuando. Ok? Então, para trabalharmos em laboratório, temos que ter esse cuidado, tanto com os equipamentos de proteção individual, que é para mim e para você, e para os demais colegas, e também temos os equipamentos de proteção coletivo, que é o que eu vou precisar usar, você também pode precisar usar, o colega vai precisar usar, e temos que ter esse cuidado, essa segurança, temos que ter toda essa disponibilidade de materiais para que a gente possa trabalhar no dia a dia, durante a rotina de atendimento dos pacientes, ok? Quando falamos de EPI, estamos falando de algo que conserva a segurança do indivíduo
e que somente ele pode usar este equipamento, sendo proibido o compartilhamento deste equipamento por questões de segurança. O que eu quero dizer com isso? Temos aí o seguinte, uma máscara. Eu vou usar a máscara, é um equipamento de proteção individual, somente eu vou poder usar. Seria estranho, de repente, eu tirar minha máscara e entregar para o meu colega. Pode usar minha máscara que eu já não estou precisando mais. Não tem como fazer isso. Você não sabe o que você tem, você não sabe o que o colega tem, então esse tipo de material não é possível de você estar emprestando para o colega estar usando. Porque ele só é seu. Se você está manipulando um determinado tipo de serviço, mexendo algum tipo de material, e você se contaminar, você sabe o que você está fazendo. Agora, o colega que se de repente fosse pegar emprestado, não é a mesma coisa. Tá? Então, fica complicado emprestar equipamento de proteção individual para o colega que está ali do seu lado, se de repente não tiver mais material para ele trabalhar. Né? Nós vamos chegar nisso também lá na frente. Já os EPCs, né? Quanto ao EPC, a gente pode entender da seguinte maneira, que é equipamento de proteção coletiva. O que é isso? Estamos falando de equipamento de uso coletivo, onde todos possam usar. Todos possam usar, tipo quem? Até mesmo o paciente que está indo ali naquele laboratório, o técnico, o farmacêutico bioquímico, a pessoa do administrativo que vai digitar os laudos dos pacientes. De repente, qualquer pessoa que apareça no setor de trabalho, por algum motivo, esses EPCs, equipamentos de proteção coletiva, tem que estar à disposição das pessoas. Okay? Quando você for a uma unidade de saúde, perceba que como os profissionais de saúde se diferenciam da população em geral, em relação à maneira como se apresentam. Não é verdade? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você vai no laboratório ou no hospital público ou particular, você vê que aquelas pessoas que estão ali dentro atuando, elas não estão vestidas com uma roupa comum, elas não estão vestidas com quê? Com bermuda, não estão vestidas com blusinhas, de calção, de sandália, descalças, elas não estão desse jeito. As pessoas que trabalham na área da saúde, elas têm que ter todo um paramento, todo um cuidado com vestimentas, para que possam se proteger daquilo com que elas vão trabalhar, do material com que elas vão trabalhar. Ok? Você pode ver aí uma pessoa segurando a máscara, porque ela com certeza está tossindo, certo? Então vamos lá. Na antiguidade, onde o costume do cuidado com a saúde não era uma tradição, as populações do mundo inteiro sofreram com diversos tipos de epidemias e milhares morreram pela ação de doenças desconhecidas naquela época. Okay? Não sei se você já ouviu falar em peste negra. O que é a peste negra? Hoje entende-se que a peste negra era uma doença causada por um parasita contaminante, uma amostra contaminante que o rato libera. Então, ao entrar em contato com aquela amostra de urina do rato, a pessoa, o indivíduo se contaminava e aí começava a desenvolver toda uma cadeia de reação orgânica. E não era só ali naquela pessoa que se contaminava. Ao falar, ela expelia as gotículas, novamente as gotículas, como eu falei desde o início, e aí passava para os outros ali ao redor. E naquela época não existiam os laboratórios, como existem os laboratórios de hoje, todos equipados, todos informatizados. As pessoas não tinham tantos livros para pesquisar, não existia sites de pesquisa naquela época, porque não existia mesmo. As escolas eram poucas, as escolas não era todo mundo que estudava, também tinha condições de estudar. E então o conhecimento se tornava muito restrito, uma demanda muito grande de pessoas que infelizmente pela falta de conhecimento, de cuidado, se contaminavam e infelizmente por conta disso foram morrendo milhares em todo o mundo. Não foi somente num país, numa cidade, num estado, foi em todas as partes do mundo onde a doença se espalhou, no caso a peste negra, como eu acabei de falar. Isso aconteceu principalmente na Idade Média, mas que foi se desenvolvendo de uma cidade, foi passando para outra, passando de um país para o outro e assim
evoluiu, né, para se distribuiu em toda a população mundial daquela época. Hoje mesmo estamos passando por uma situação quase igual. Vocês podem ter percebido que nessa presença aí, né, infelizmente, nessa situação aí do Covid-19, quase nós entramos num colapso, né? Na atualidade, o mundo quase entrou num colapso com o surgimento da Covid-19. É uma situação que levou à falta de itens básicos usados na biossegurança individual e coletiva, gerando medo e morte de milhares de pessoas em todas as partes do planeta. Como eu falei há pouco a respeito da peste negra. A peste negra ela aconteceu no período medieval, na época dos castelos, na época das carruagens, na época dos reis, dos príncipes e princesas, dos plebeus, onde o conhecimento ele era muito restrito a um grupo pequeno de pessoas. E não era um conhecimento tão avançado como hoje nós temos, com tantas pesquisas, né? Como eu falei no início, nós temos aí diversos tipos de laboratórios, e esses laboratórios eles são especializados em determinadas áreas. Nós estamos falando aqui sobre os laboratórios de análises clínicas, onde nós fazemos as pesquisas em cima das amostras de urina, de sangue, de fezes, de escarro, de esperma, para saber se tem algum agente contaminante, tipo um parasita, fungo, bactéria, naquelas amostras que nós coletamos, ou nós recebemos no laboratório. Okay? Naquela época da Idade Média não existia. Hoje, na nossa época do Covid, né, que nós estamos ainda nessa fase de transição, ainda contaminação desse parasita, nós perdemos muitas pessoas em todas as partes do mundo, né? Tanto nas cidades pequenas, como nos estados, nos países e pelo mundo afora, né? Perdemos muitas pessoas em todas as partes do planeta pelo alto índice de contaminação mundial. Ou seja, foi uma pandemia, né? Não foi nem já somente uma epidemia, foi uma pandemia. Que aconteceu. Quando nós falamos aí dos equipamentos básicos que desapareceram, você deve ter percebido no período do Covid que faltou muitos itens, tipo o quê? A máscara, faltou luvas, faltou gás nem tanto, mas faltou o quê? Papel toalha, faltou material de limpeza como água sanitária, sabonete, sabões, né? Muitas cidades tiveram dificuldades por conta da falta desses itens tão básicos na casa das pessoas, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção desse cuidado, desse preparo, porque o Covid ainda não passou esse período de contaminação dele, ainda age em muitos lugares. Então nós temos que nos cuidar, manter a nossa segurança, nossa biossegurança, e evitar de levar para casa, levar para o trabalho, contaminar nossos entes queridos com esse parasita, né, que ainda está aí atuando no nosso meio. É muito triste levarmos para casa a doença e um parente nosso, um conhecido nosso, ser acometido dessa enfermidade por um descuido, por uma negligência nossa de não nos cuidarmos. É por isso que nós estamos aqui falando sempre a mesma coisa. O auxiliar de laboratório ele tem que seguir regras, obter o conhecimento para seguir essas regras e levar para aqueles que não conhecem, que não entendem, como é que funciona todo o processo de cuidado, principalmente no caso da biossegurança. Ok? Temos aqui também o seguinte, como eu falei, a Covid era desconhecida, assim como sua ação mortal. Os cientistas não entendiam como a doença agia e qual o meio medicamentoso para combatê-la. Foram meses de medo e angústia vividos por todos até o surgimento de vacinas, mesmo em pequenas quantidades e com um nível de segurança longe do ideal. Enquanto os cientistas buscavam a cura, equipamentos de uso individual e coletivo deixaram de ser exclusivos dos profissionais de saúde ou profissionais da saúde. Vamos lá. Como eu falei logo há pouco,
a respeito da peste negra, mais uma vez. Naquela época não se existia conhecimento sobre aquele tipo de doença e como se contaminava. O Covid também gerou todo um processo de angústia, né? Porque não se sabia como as pessoas iriam se contaminar, como elas estavam se contaminando, se era através da comida, era através da água, era através das gotículas expelidas enquanto está se falando, se era através do cabelo contaminado, se era da pele, se era da unha, da roupa que se vestia, ninguém sabia. Tanto é que vocês devem ter acompanhado na televisão que muitos familiares que perderam parentes, seus entes queridos, eles não tiveram sequer aquela possibilidade de visitar o parente que estava internado no hospital. E muitas vezes nem de se despedir na hora do enterro, porque não se sabia. E olha que nós estamos na nossa atualidade, nós temos bastante informação, bastante meios de pesquisa, mas para uma doença nossa, para a nossa época, sempre vai ser igual como nas outras épocas. Estamos vivendo aquela situação naquele momento, desconhecida. Então, qual é o objetivo? Fazer pesquisas, fazer experiências para poder se encontrar uma solução para resolver o problema. Quando a gente fala que muitos equipamentos foram deixados de ser particular do profissional da saúde, quer dizer que o quê? A máscara, a luva, as toucas deixaram de ser de uso exclusivo das pessoas que trabalham no hospital. Vocês podem ter vivido isso em casa também, não é verdade? Vocês passaram a ter o quê? Ter que usar a máscara, muitos passaram a usar toucas, óculos, porque também não se sabia se através dos olhos estava se contaminando. Muitos chegaram a usar luvas para poder manipular as comidas, fazer as coisas em casa. Olha só que situação que nós que estamos trabalhando na área da saúde, você que está aí do outro lado, que viveu na sua casa, a angústia que nós vivemos com nossas famílias, com nossos parentes, porque ninguém sabia como era o meio de contaminação dessa doença logo no início. Então, até se descobrir, levou-se tempo, muitas pessoas morreram, foi muito complicado. E como está falando aqui na tela, muitos desses itens passaram a deixar de ser exclusivo dos profissionais da área da saúde, e muitas pessoas passaram a comprar, a usar em suas casas, a usar na rua. Ninguém saía mais de casa sem a sua máscara. Muitos até sem andar por aí sem luvas para não ter que se contaminar tocando nas coisas, sem touca. Muitas pessoas andavam totalmente paramentadas para se proteger do vírus, né? Do Covid. Então, por quê? Porque ninguém sabia qual era a forma de contaminação. Se ao falar, pegava no cabelo da pessoa, no rosto, na pele, na roupa, como foi falado. No laboratório, é essencial o uso de máscara labial para proteção suficiente da cavidade nasal e da cavidade labial. Por isso, essas máscaras muito comuns que vocês podem ver, aqui na tela vocês podem ver. Deixa eu vir para cá. Aqui na tela vocês podem ver, a moça está usando aí, né, a máscara labial, protegendo aí os lábios, a cavidade nasal. A outra moça ali está usando luvas. Essa primeira moça aí na foto maior está usando aí a máscara aí também é uma touca. Essa outra moça está usando o jaleco, né? Mas vamos lá. No laboratório é essencial o uso de máscara labial para proteção suficiente da cavidade nasal e labial. As toucas. As toucas que você está vendo aqui na foto, essa moça está usando aí a touca, principalmente para a proteção dos cabelos, contra gotículas de saliva expelidas por um indivíduo ao falar, ao tossir, e também por gotículas de reagentes químicos utilizados durante os ensaios realizados em laboratório. Como foi falado, não somente as gotículas
do paciente pode causar uma contaminação na pessoa que está ali na frente dele, mas também durante a manipulação dos reagentes químicos para a realização dos exames, pode acontecer de a pessoa se contaminar também com produtos químicos. Então é importante, quem for trabalhar em laboratório, tá aí, ó, tem que usar, importante usar a touca para não haver contaminação dos cabelos, usar a máscara. Vocês podem ver que essa moça aí que está de cabelo solto, ela não tem como trabalhar dentro de um laboratório porque ela está totalmente em desacordo com as normas. As normas laboratoriais falam o quê? Tem que usar touca e máscara. Ela já, apesar de ela estar usando aí o jaleco branco, ela não está em acordo com as regras, com as normas da Anvisa, né, do Ministério da Saúde, para a proteção, para a biossegurança dela e das pessoas que estão ao redor dela. Então, nesse caso, essa moça aí, na segunda foto, aí ela está totalmente em desacordo com o que diz os regulamentos, as normas de saúde. Vemos ali que a outra moça do lado está com as luvas, ela está agindo certo, porém você pode ver que o cabelo dela também está solto. Não pode profissional da saúde andar com o cabelo solto dentro de uma unidade de saúde, principalmente nos laboratórios de análises clínicas, onde o índice de contaminação é muito alto. Ok? Luvas. As luvas, o que tem as luvas de importante? Eles são equipamentos feitos de vários materiais. Para quê? Para proteger as tuas mãos, as tuas unhas, a tua pele. Né? Sendo os principais tipos de luva: látex e silicone, que são muito utilizados em laboratório. Como eu falei, cujo objetivo é proteger as mãos do contato direto com a pele do paciente, com as amostras de urina, de sangue, de escarro, de fezes e demais fluidos corporais. Ou seja, você evita de ter contato com essas amostras, com esses fluidos, através da tua pele, da tua unha, do pelo das tuas mãos. Por isso você precisa usar as luvas, né? E no mercado você vai encontrar tanto as de látex quanto as de silicone. Preferentemente, as de látex são muito mais fáceis de se trabalhar, porque elas são elásticas, fácil de movimentar os dedos, não tem muita fixação, dificuldade de poder movimentar. Já as de silicone, elas também são muito boas, tem a sua proteção, são finas, porém, você já não tem uma elasticidade no tecido para movimentar enquanto você está trabalhando ali no preparo dos reagentes das amostras dos pacientes. Okay? As luvas também são essenciais no processo de lavagem de vidrarias, dos utensílios de plásticos, de inox ou mármores, que também são utilizados no preparo das soluções e testes. Quando nós falamos que são essenciais, claro, da mesma forma que você não quer se contaminar com as amostras do paciente, você também, na hora que terminou todo o processo de atividade ali do laboratório, você vai ter que lavar aqueles materiais que poderão ser reutilizados amanhã no laboratório. Como assim, professor? Eu usei tubos de vidros para poder acondicionar o sangue do paciente. Então, dependendo do tipo de exame que a gente vai fazer, alguns tubos podem ser reutilizados na outra rotina, na rotina do outro dia. Mas pode ser reutilizada de qualquer forma? Não, você vai ter que lavar, vai ter que esterilizar, né? Então, as luvas também são importantes nesse detalhe. No manuseio do material, na lavagem, na esterilização. Ok? Luvas são objetos de uso constante, desde o início do trabalho, os trabalhos no setor de laboratório, até o descarte do lixo. Resíduo produzido do uso de reagentes e materiais usados sem possibilidade de reaproveitamento. O lixo laboratorial, o que é o lixo laboratorial? Nós chamamos de resíduos, né? Porque é produzido do uso dos reagentes ou de materiais utilizados durante o processo de análise das amostras e de preparo dessas amostras dos pacientes. Então você tem que ter também todo esse cuidado. Não pode tirar a luva, lavou o material, eu vou tirar a luva e vou recolher o lixo com as minhas próprias mãos. Não, você tem que usar a luva até o final de todo o procedimento dentro do setor de trabalho.
E antes de sair do laboratório, você tem que passar um álcool 70 ali nas maçanetas para que você possa, quando você tirar as luvas para poder sair do local de trabalho, você poder tocar na maçaneta e não se contaminar com a presença de alguma bactéria, algum vírus que esteja ali naquele local, naquele material, certo? Porque como se trata de um ambiente com alto índice de contaminação, você pode se contaminar, como eu falei, em qualquer situação, na cadeira, na poltrona, na maçaneta, nas chaves, no celular. Você não pode estar com o celular, utilizando o celular dentro do laboratório, porque ali é um ambiente de contaminação, você vai se contaminar. O teu celular vai ser um objeto de contaminação, um veículo de contaminação, e é isso que você não quer, né? Então vamos ter todo esse cuidado. Temos também que usar sapato fechado ou botas. Por quê? O uso desse equipamento garante a redução do risco de acidentes com material perfuro cortante. Tipo o quê? Caco de vidro, agulhas descapadas, né? Tipo, agulhas sem capas, por exemplo, você mexeu ali, coletou sangue, e de repente deixou aquela agulha cair no chão, só que, como você estava sem sapato fechado, sem bota, a agulha, em vez de cair no chão, pode cair de ponta em cima do teu pé e de repente causar uma contaminação direta no teu organismo, tá? Então, tipo, caco de vidro, agulhas sem capas ou escapadas. Bom, os sapatos fechados ou botas devem ser antiderrapantes para evitar a queda dos profissionais durante a circulação no setor de trabalho. Muitas vezes, durante a asepsia do local, a limpeza do local, do ambiente, dos pisos e paredes, dos pisos, vamos falar dos pisos, que é o que nós estamos falando em relação às botas. O pessoal da limpeza, eles jogam muito líquido ali no chão, na cerâmica, e aí você vai estar circulando ali de uma sala para outra, trabalhando, e naquela pressa, naquela tensão com que você está fazendo, você se descuida, não olha para o chão está liso, está em risco de você cair por conta da presença de um líquido ali, você pode derrapar e cair ao chão. E com isso pode quebrar vidros, pode se virar líquidos sobre você, tanto amostras de paciente como reagentes químicos, pode causar um acidente muito grave. Então, por isso, as botas devem ser usadas botas, devem ser antiderrapantes para que você possa trabalhar com toda a segurança no local de trabalho. Vocês podem ver aí, temos um modelo de sapato. Agora vemos aí uma moça também já na tela. Ela está usando o quê? Está usando aí a máscara, está usando a touca, está usando aí... Ela já não está usando óculos, mas ela está usando uma viseira que nós vamos falar já já também. Lá atrás, nós podemos ver que algumas pessoas estavam usando viseira. Vamos verificar. Aí esse rapaz, por exemplo, o rapaz está usando um óculos, certo? Esse material é material de acrílico, esse óculos que ele está usando é um material de acrílico. Esse que ele está usando é um material de acrílico. Então ele pode trabalhar com qualquer amostra de líquidos ou pó. Então, nesse caso, ele evita de que esse material venha cair diretamente nos olhos dele, ok? Voltando lá onde nós estávamos falando sobre o tema óculos. É importante usar o óculos para evitar a contaminação por grânulos ou gotículas diretas nos olhos, como eu falei ainda há pouco. Por isso é importante usar o óculos. A viseira. Você pode ver que a moça aí ao lado, que está usando essa touca e essa máscara, ela está usando uma tela na frente, no rosto, acima do rosto dela, né? Diante dela e no rosto você pode ver que ela está usando tipo uma tela. Essa tela pode ser de plástico, pode ser de acrílico, é material transparente para que a pessoa possa visualizar o que está à frente dela. Então, as viseiras normalmente eram utilizadas em laboratórios de alto risco de contaminação, juntamente com macacões, com capuz, e dependendo do material utilizado, eles podem ser descartáveis ou após a descontaminação ser reutilizáveis. Você pode ver aí a moça novamente, desculpa, a moça aqui atrás, ela está usando essa viseira, né? Você pode ver que ela está usando uma viseira. Essa viseira é para proteger o rosto dela do contato direto com pó
soluções e agentes químicos que possam causar problemas de visão futuramente a essa profissional da saúde. Jalecos, capotes e aventais. Vocês podem ver a moça aí abaixo, a que está de cabelo solto, ela está usando um jaleco. Ok? Mas o que são? Jalecos, capotes e aventais são equipamentos de pano, de vinil ou TNT, cuja função é proteger o corpo do trabalhador de reagentes, amostras biológicas ou outros produtos contaminantes. A preferência pela cor branca justifica-se pela facilidade de percepção do material contaminante ali impregnado durante o manuseio, que de repente virou, derramou em cima da pessoa, do trabalhador. E, lógico, pela cor branca, você já consegue visualizar se tem uma mancha de sangue, uma mancha de reagente químico, que pode ter caído ali durante o manuseio sobre você. Então, é importante usar a roupa branca, o jaleco, os capotes, aventais, para poder se proteger e identificar imediatamente a contaminação quando ela aconteça de um acidente durante o processo no trabalho. Como foi mencionado, os EPCs são materiais e equipamentos destinados ao uso coletivo, né? E são muito utilizados no laboratório, equipamentos diferenciados, que no nosso dia a dia, nós, na nossa casa, não costumamos utilizar. É diferente da luva, da máscara, do óculos, como foi falado lá atrás. Vamos falar aqui dos Descartex. O que são Descartex? São caixas de papelão com uma entrada, possuem tampa também, cujo objetivo é o acondicionamento de materiais perfuro-cortantes, como os cacos de vidro, como eu falei há pouco, cacos de vidros, agulhas, estiletes. E tais caixas, quando atingem uma marca indicada de preenchimento, devem ser tampadas e lacradas para recolhimento por uma empresa especializada na coleta de resíduos hospitalares ou laboratoriais. Okay? Tem empresas que elas trabalham somente com a coleta de lixo hospitalar. Então, por isso o Descartex ele é utilizado não somente na área de laboratório, na área da enfermagem, onde se aplica as injeções dos pacientes, não é verdade? Então, ali nessas caixas, que são caixas amarelas, que são fabricadas, elas são próprias para esse tipo de atividade, de serviço, de utilidade, no caso, para se dispor ali as seringas, os cacos de vidro, tudo aquilo que pode causar um corte na pessoa, no trabalhador, nos pacientes, né, no trabalhador da limpeza da unidade também, que vai lá recolher os lixos do laboratório, dos outros setores do hospital. Então, para que não haja essa contaminação, esse tipo de acidente, todo laboratório, toda clínica tem que ter caixas de Descartex para esse tipo de atividade. De cuidado também, principalmente. Temos aqui também como equipamento de proteção coletiva, vamos falar aqui do álcool gel, o álcool etílico, 70%. Hoje no mercado você pode comprar materiais aí, né, para fazer a asepsia das tuas mãos, te proteger dos parasitas aí, dos fungos, das bactérias presentes no ambiente. Você pode utilizar diversos tipos de materiais com álcool, né? Álcool a 70, não é álcool comum, tá, gente? Você não pode chegar lá no supermercado, em algum lugar e comprar na tabelinha, comprar o álcool líquido, qualquer álcool que tem na tabela, no supermercado, e levar para casa. Não. Para fazer a asepsia, que vai dar aquela segurança para você, vai ter que ser o álcool a 70%. Não pode ser outro tipo de álcool. Hoje no mercado você já encontra as garrafas de álcool a 70 preparadas, o gel também preparado álcool a 70, para que você possa utilizar e garantir a sua segurança. Antigamente era preciso pedir para o laboratório, na farmácia de manipulação, preparar esses líquidos, né, esse tipo de gel e o álcool a 70 para que você pudesse levar para sua casa. Hoje, devido à questão da pandemia com o Covid, você pode encontrar em supermercados, em drogarias, em grande quantidade, que você vai ter à disposição para poder comprar e levar para a sua casa para cuidar da sua biossegurança em casa, né? Da asepsia das suas coisas lá, como maçaneta, passar nas mãos, passar nos móveis, para que possa descontaminar aquele local. Ok?
Ok? Vamos lá. Papel toalha. O papel toalha, ele é um papel diferenciado do papel higiênico, do papel ofício, do papel almaço, da cartolina. Por quê? Porque ele é um papel macio, né? Ele é como se fosse um lenço. Praticamente ele é um material bem trabalhado, industrialmente bem trabalhado, para que ele tenha essas condições de ser macio, para não causar nenhum tipo de arranhão na pele da pessoa, possa absorver os líquidos sem se esfarelar enquanto você está passando, enxugando as suas mãos, ou limpando bancadas, ou limpando mesas, estruturas planas, né, fixas, impermeáveis. Você pode utilizar papel, passar o álcool ali em cima, que ele não vai se desfazer. Só se você rasgar que ele vai começar a soltar os poros, começar a soltar pedaços. Mas se você fizer uma asepsia com cuidado, você vai poder utilizar esse papel em todo o ambiente, ali naquela mesa, naquela cadeira, nas maçanetas, com álcool 70. Né? Então, é um tipo de papel com uma textura firme e macia, usado para enxugar as mãos, secar as estruturas planas e sólidas sem se desfazer rapidamente como os papéis comuns. Ok? Sabão em líquido. O que é o sabão em líquido? São produtos hoje com uma maior facilidade de uso, porque antigamente nós utilizávamos sabão em pedra. Verdade? Então, hoje em dia você tem o sabão líquido para que você possa fazer o quê? Ter uma maior aproveitamento desse material para o teu uso pessoal e para as pessoas ali presentes no ambiente onde você se encontra. Pode ser num hotel, pode ser num shopping, pode ser na escola. Tem que ter esse material hoje à disposição para o coletivo, para as pessoas que fazem uso daquele local de atendimento ali que elas estão estudando, estão visitando, estão se hospedando, como eu falei, no hotel. Então, o sabão líquido, eles estão dispostos em recipientes apropriados, sem tampas, enroscáveis, de modo que os usuários tenham o mínimo de contato durante o manuseio, e na qual vai ser usado para a higienização das mãos. Quando eu falo em enroscáveis, é para que você não esteja ali manipulando a tampa, porque você vai estar tocando naquele objeto, né? Então, hoje em dia, a maioria dos recipientes eles são trabalhados de forma que você não tem aquele contato muito constante com aquele objeto, né? Quanto menos contato você tiver, melhor, porque não é só você que está utilizando, é um objeto coletivo, para várias pessoas. Então, já tem vários modelos, vários tipos de dispensas, que nós chamamos de dispensas, que você pode utilizar no banheiro da casa, que é utilizado nos banheiros dos shoppings, dos hotéis, né? E de forma que você não possa ter aquele contato direto, frequente com aquele objeto. Temos aqui algumas atividades complementares. Vocês podem ver, eu elaborei aqui umas perguntas, para que vocês possam ver se fixaram as informações que foram passadas durante toda a nossa apresentação. Então temos aqui, o que você entende por biossegurança? Você pode voltar lá no início da aula, você vai dar aquela lida novamente. Acredito que muitos nem vão precisar voltar lá no início, porque o que você entende por segurança? Biossegurança bio vem de vida, segurança vem de cuidado, é isso? Então, só que não é só isso. Agora, o que você entende por isso, biossegurança? Se é a minha vida que eu tenho que cuidar, então, aí você vai lá escrever o que você entende por biossegurança, e foi falado durante toda a nossa aula de hoje, ok? Você pratica a biossegurança no seu dia a dia? Como eu falei também sobre a questão do Covid, eu falei várias vezes do que todos nós passamos a fazer no nosso dia a dia com a epidemia do Covid, né? Nossa vida toda sofreu uma mudança. E que muitos objetos que eram utilizados somente por pessoas da área da saúde, nas unidades de saúde, nos hospitais, laboratórios e clínicas, muitas pessoas em casa também passaram a utilizar alguns desses equipamentos e materiais, na verdade. Então, aí você pratica a biossegurança no seu dia a dia. Qual é o tipo de biossegurança que você pratica? Você vai lá no número 2 e responde. As empresas que manipulam amostras humanas devem seguir leis e regulamentos da Anvisa? Quais são? Lá no início você vai ver, no segundo slide, acredito eu, você vai ver que
nós não podemos simplesmente fazer por fazer, nós temos que ser orientados por profissionais da área da saúde que elaboram leis, normas para que a gente possa nos guiarmos para nos protegermos, né, dentro daquilo que nós chamamos de biossegurança, é o cuidado com a nossa vida e com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Okay? Número 4. Em laboratórios de análises clínicas, que tipos de amostras ou fluidos humanos podem contaminar objetos, ambientes e pessoas? Olha só, uma pergunta tão prática que cai em concurso público, principalmente quando você vai disputar uma vaga para o governo do estado ou prefeitura da tua cidade. Muitas dessas questões caem nas provas de concurso e você vai ter essas noções. Que tipo de produto, que tipo de amostra ou fluido? Você vai ver aí que eu falei o quê? Do sangue, do esperma, do escarro, das fezes, da urina e outras amostras que, se você também quiser pesquisar depois em outros materiais, você pode pesquisar também em livros, né? Que tipo de materiais podem causar contaminação nas pessoas. E não é somente como eu falei no início, não é somente material orgânico humano, você também pode se contaminar com materiais químicos que nós utilizamos em laboratório. Né? Não é somente as amostras biológicas, mas a pergunta aqui ela é bem clara, bem direta quando você vai falar sobre, em laboratórios de análises clínicas, que tipo de amostras ou fluidos humanos. Então é só responder amostras ou fluidos humanos ali que podem conter presença de parasitas e contaminar ambiente, mesa, canetas, celulares, maçanetas, piso, os olhos, né? Foi falado desde o início da nossa matéria de hoje. Objetos, ambientes e pessoas. Quais são os tipos de amostras? O que você entende por EPI? Também falamos já há um tempinho sobre o que é o EPI. Você já deve ter entendido, né, o que é o EPI. É algo muito pessoal, é algo para você ou só para mim utilizarmos. Né? Mas aí você dá uma pesquisada depois no material que nós passamos hoje e vai responder essa questão de maneira bem clara e fácil até. O que você entende por EPC? A mesma coisa. Você viu durante nossa aula de hoje que nós falamos sobre os equipamentos de proteção coletiva. Coletiva quer dizer que não é somente para mim, é para todos que estão ao meu redor que possam utilizar determinado material que é de extrema segurança para todos. Okay? Então, número 7. Descreva os tipos de EPI. Durante a nossa aula de hoje, eu falei para vocês que nós temos diversos tipos de equipamentos. E foram mostradas até fotos para que vocês pudessem acompanhar, não é verdade? Também, número 8. Descreva quais os tipos de EPCs, principalmente dentro de um laboratório. Tá? Existem diversos tipos de equipamentos de proteção coletiva, mas nós estamos falando de quê? Setor de laboratório, que o auxiliar de laboratório de análises clínicas vai ter que utilizar enquanto ele estiver naquele ambiente de trabalho. Número 9. Durante a pandemia do Covid, que produto você quase não encontrava? Como foi falado durante todo o curso, nossa aula de hoje, alguns produtos sumiram no mercado devido à alta procura, à alta demanda de pessoas precisando daquele produto. Então, você teria que pesquisar um pouquinho mais, ou lembrar, porque não é uma questão de pesquisa, é uma questão de lembrar. Tipo, eu precisava de sabão em pedra. Faltou no mercado, eu ia no mercadinho, tinha, eu fui no supermercado, tinha ou não tinha? Ou demorava para ter, né? Tudo isso você vai ter que lembrar, vai ter que pesquisar. Ou então, eu queria comprar luva, tinha luva suficiente para toda a população ali do meu bairro, da minha cidade? Você vai anotar também aí. Não tinha, ou tinha, né? Você que vai saber se faltou alguma coisa para você aí onde você mora. Né? Porque onde eu moro, nós tivemos muito problema com falta de máscaras, de touca. Também tivemos a falta de muitos outros produtos que, com o passar do tempo, devido à questão dos cuidados que as pessoas começaram a ter, o índice de contaminação começou a ser reduzido um pouquinho mais e podemos
Hoje tem bastante produto aí nas prateleiras dos supermercados, das drogarias, para que a gente possa se cuidar, se proteger, para evitar essas contaminações diretas com diversos tipos de doenças. Ok? Eu quero agradecer a todos pela atenção mais uma vez. Obrigado pela atenção. Eu sou o professor Mozaniel, sou farmacêutico bioquímico. Eu estou aqui ministrando para vocês o curso de auxiliar de laboratório. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre mais detalhes dentro de um laboratório para que você possa acompanhar, possa ter uma noção e se preparar para o mercado de trabalho, que é isso que você precisa, né? É isso que você está buscando, informações para ter conhecimento dessa nossa área de análises clínicas, laboratorial, que é uma área muito bonita e que é importante para a população de modo geral, né? Para que você possa saber o que você, de repente você tem, ou um parente está doente de alguma enfermidade, você precisa ter essas noções para que você possa oferecer um trabalho com qualidade e segurança. Quero agradecer mais uma vez a atenção de todos. Até a nossa próxima aula.